Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Antônio Prado, ele já está aguardando para conversar com a gente, mas antes vou colocar em destaque aqui para vocês a capa do livro dele, que é o Cooperativismo e Economia Social Solidária, Alternativas à Crise Capitalista. Mas, primeiramente, Antônio, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Obrigado, tudo ótimo, tudo jóia. Perfeito, Mara- Antônio. Para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Antônio, o que que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Eu sou Antônio Prado, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, na região nordeste do Rio Grande do Sul, e hoje eu vivo na região nordeste do Brasil, né? Eu trabalhei muitos anos com movimentos populares, com associação de moradores, com sindicatos, com cooperativas, né? Ultimamente, mais na linha do cooperativismo, né? Eu fiz sociologia na Unicinos, fiz especialização na URGS em educação e fiz depois o mestrado na PUC em sociologia das organizações. Eu tenho atualmente 69 anos, tenho duas filhas, dois netos e estou vivendo atualmente em João Pessoa, na Paraíba. Perfeito. Antônio, agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Eu encontrei nas redes sociais. Primeiro, eu conhecia Ivânio já há muito tempo, né? Porque ele foi das pessoas que eu encontrei na militância da economia solidária, numa experiência que ele trabalhou aí de cooperativismo habitacional. Então, conheci a Ivane e aí já ouvia a mensagem dele e pensei, por que não socializar essa informação de uma forma ampliada? Aí veio a ideia e aí começamos a conversar e resolvi, de fato, publicar esse como um livro, né? Perfeito. Eu vou colocar novamente em destaque, então, a capa do livro do Antônio, que é Cooperativismo e Economia Social Solidária, Alternativas à Crise Capitalista. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Antônio. Cooperativismo e Economia Social Solidária, Alternativas à Crise Capitalista. Antônio, aproveitando que a gente está ainda com a tua capa aqui em destaque, eu gostaria que tu contasse agora um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto, e aproveito também para te pedir para tu deixar um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Certo, essa motivação foi fruto de um trabalho, de uma experiência de militância na economia solidária. Eu, desde 2005, passei a estudar o tema do cooperativismo para técnicos, né, que era um vácuo que a gente tinha, porque eu, sendo sociólogo, eu fui presidente do Sindicato Sociólogo do Rio Grande do Sul e fui presidente da Federação Nacional de Sociólogos. E todos os nossos eventos, nossos congressos, sempre vinha a questão lá, o trabalho do sociólogo, né, espaço de trabalho do sociólogo. E aí veio uma ideia assim, então, mas por que a gente não cria o nosso próprio trabalho? Né? A ideia veio de criar uma cooperativa de trabalho dos sociólogos solidários. Só que ela não é só uma cooperativa de sociólogos, ela amplia esse leque para outros profissionais. Então aí já tinha formação em sociologia, já tinha especialização em educação, e aí fui para essa ideia de, quem sabe, vamos socializar essa experiência, vamos ampliar esse nosso leque e trazer reflexões sobre essa conexão do cooperativismo com a economia solidária, que é um pouco o que está nessa publicação. Ela vai estar lá, você vai encontrar. O que é bem importante, assim, que a gente dá uma base teórica, porque eu já tive que ler, né, obviamente, para fazer esse trabalho, muitos livros sobre cooperativismo, e lá nos fundadores, em Marx, Engels, enfim, todos
Gramsci, Rosa Luxemburgo, e outros teóricos que estudaram esse tema, da autogestão também. E aí o que acontece? Eu via que nos livros que eu li era muito descrição, era muito contar como é que foi no empreendimento tal, numa cooperativa assim, assado, tal coisa, como é que eram as relações. Falavam muito de doutrina cooperativista, falavam muito de princípios cooperativistas, assim, muito en passant. Eu resolvi, então, ampliar esse foco, ampliar essa leitura, dar uma base teórica. Então, o leitor ele vai ter uma base teórica muito forte, muito firme, porque aí eu descrevo assim, como é que os teóricos eles trabalharam com esse tema e de que forma nós podemos conectar a realidade que tem com esse tema a partir dessa teoria. Então, é essa reflexão que eu venho trazer para os nossos leitores que vão poder ler essa publicação. Que bacana, fica o convite à leitura, então, da obra do Antônio Prado, Cooperativismo e Economia Social Solidária, Alternativas à Crise Capitalista. Aproveitando, novamente, estamos com a capa do livro dele em destaque, e agora, Antônio, eu gostaria que tu contasse um pouco sobre essa capa para a gente, a tua experiência junto à editora para o design, para a criação da capa e também para a diagramação do miolo desse teu livro. Essa capa, eu tive a ideia de colocar uma obra de uma pessoa, que é a Socorro, que eu descobri depois que essa obra era de Socorro. Ela é daqui da Paraíba, ela é uma artesã, e ela fez uma espécie de uma mandala com as pessoas, né? Que a economia solidária é essa ideia que muitas vezes, às vezes aparece com um título de economia circular, né? Uma economia que ela não apenas trabalha com os produtos e depois descarta eles nos resíduos, né? Mas a economia circular é uma economia que busca a recuperação de matérias-primas, como a gente fala na área, por exemplo, da reciclagem, né? E aí eu tinha essa mandala, a gente comprou numa feira, né? Uma feira de economia solidária aqui. Depois, aí a minha filha disse, olha, tu quer levar lá para a cooperativa, porque temos uma cooperativa em Porto Alegre, a Coopsol Brasil, e a filial aqui em João Pessoa. Tu quer levar lá para a cooperativa? A gente tem uma sede em Porto Alegre, uma sede aqui em João Pessoa. Aí levei lá para a sede. Quando foi a ideia da capa, eu fui lá, fotografei isso, achei bonito. Digo, olha, isso aqui dialoga muito com esse título, né? A ideia das pessoas trabalhando de uma forma cooperativa, de uma forma solidária, de uma forma igualitária, de uma forma que ninguém é mais que ninguém, que as pessoas, né, devem trabalhar em cooperação e não em competição, né? Embora, assim, Cida, o capitalismo tem uma parte de cooperação, o patrão precisa que os trabalhadores cooperem entre si. Mas aí eu digo assim, até teoricamente está lá no livro, que esse é um tipo de cooperação chamada cooperação despótica, que é a partir de uma ordem, né? Vocês façam esse produto ficar pronto, né? Aquele filme lá do Charlie Chaplin, né? Da classe operária, que vai ao paraíso, né? Não vai nunca. Ele detalha um pouco isso, né? Aquela produção em série, um que trabalha com o outro dá sequência, com o outro dá sequência, essa é a chamada cooperação despótica. E nós podemos ter uma cooperação solidária, dos trabalhadores trabalhar de forma solidária, trabalhando em autogestão, que ninguém é patrão de ninguém, que ninguém é dono de cooperativa, como o Sicredi até faz uma propaganda que eu acho equivocada, que diz que todo mundo é dono do Sicredi. Eu digo assim, ó, nós somos trabalhadores livremente associados do Sicredi. Pronto, nós se associamos ao Sicredi para ele gerenciar as nossas finanças, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia. E aí, a editora, ela vem trazer uma possibilidade de publicar em redes sociais, porque a gente vê que o nosso mundo ele está cada vez mais digital, é muito digital. Embora eu goste muito de pegar o livro na mão e folhear, eu vou querer imprimir, distribuir para os amigos, aquela coisa do papel, né, de sentir o cheiro da tinta, né? Mas ele tem muitas pessoas que leem de forma digital.
né, compram obras digitais e circulam obras digitais. Então, ele vai facilitar, né, chegar a lugares que o livro não chegaria fisicamente, porque não tem teria um processo gigantesco de distribuição que a gente não tem como custear, e na rede social, a editora, por essa forma, ela vai possibilitar que pessoas possam acessar o livro, de amigos que eu tenho em outros países, conhecidos, e pessoas que trabalhamos, nos encontramos em congressos da Associação Latino-Americana de Sociologia, da Associação Internacional de Sociologia, nas organizações nossas de técnicos, né? E ele vai trazer essa reflexão para tentar assim, iluminar as nossas práticas, porque é importante que a gente faça uma prática, como dizia o nosso querido Paulo Freire, que ela esteja muito conectada com aquilo que a gente fala, que é um pouco, possivelmente, essa é o doutorado do Ivânio, né, que a editora já é freiriana, né, a ideia de Paulo Freire, né, que ele diz lá, em várias obras que eu li dele, que ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho, os homens no sentido universal, se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, nós estamos aí mediatizados pelo mundo do cooperativismo e da economia social e solidária, exercendo as nossas práticas que têm que ser cada vez mais democráticas, cada vez mais cooperativas, cada vez mais reflexivas, cada vez mais coerentes com essa ideia de tu conectar o que tu fala e o que tu faz. E essa é a pessoa coerente, porque a gente conhece muitos discursos, né, que na prática, assim, tu olha assim, mas se ele fizesse isso que ele está falando, seria uma maravilha, né, o mundo seria muito melhor, né, mas, infelizmente, muitas pessoas só têm o discurso, né. É verdade, é verdade. Coloca novamente aqui a capa do livro do Antônio em destaque para você e reforça o recadinho, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link. Você se interessa pelo assunto? Então você encontra aqui embaixo ou aqui em cima o link para ter acesso à obra do Antônio Prado, Cooperativismo e Economia Social Solidária, Alternativas à Crise Capitalista. Antônio, agora seguimos para o final da nossa entrevista e eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a publicação, mas às vezes tem um livro autoral, um manuscrito que está ali guardado no fundo da gaveta, às vezes tem o TCC, o mestrado ou o doutorado parado ali na biblioteca da universidade e ainda não fizeram, de fato, não trouxeram ao conhecimento do mundo as suas obras. Que mensagem tu deixa para essas pessoas? Não façam isso, por favor. Procure lá a editora freiriana, Diálogo Freiriano, e você vai publicar a sua obra, porque é importante não é só trabalhar na perspectiva do acadêmico, né? Ela serve para quê? Para se você tem um título lá, um diploma, né, doutor, mestre, ou pós-doutor, ou especialista, isso tem pouco significado, tem um significado talvez para a universidade, para o Instituto Federal, para a organização que você atua. Mas do ponto de vista da sociedade é importante, né, você colocar as suas ideias para serem vistas, lidas e apreciadas, criticadas e melhoradas, né? Porque, como dizia o Perry Anderson, né, nós vivemos num mundo em que é fundamental a batalha das ideias. Como é que a sua ideia vai participar desse debate? Se você publicá-la, se você torná-la pública, se você trazer aos leitores, aos telenautas, aos internautas, né, essa publicação. E a editora Diálogo Freiriano faz isso por você, com muita tranquilidade, com muita competência, com muito profissionalismo, ela vai trazer a sua publicação para o universo, né? Porque a internet todo mundo vai poder ter acesso, lá na Rússia, na Tailândia, no Chile, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, em Cuba, onde o mundo tem acesso às redes sociais, e todo mundo tem acesso às redes sociais. Todo mundo tem acesso à internet. Então, não deixe as suas ideias ficarem paradas. Elas precisam, né, receber essa oxigenação, precisam receber os leitores, as críticas dos leitores, e aí você pode publicar
através da editora Diálogo Freiriano, que eu estou fazendo agora. Eu acho que cada um e cada uma poderia fazer. Fica o recado do Antônio para você, então, que ainda não fez a tua publicação. Agora ele está fazendo o lançamento do livro dele para que mais pessoas tenham conhecimento e acesso à obra dele. E alguém nesse mundo está esperando, então, ter acesso ao teu conhecimento. Não deixe de publicar, então, a tua obra autoral, seja o teu TCC, teu mestrado ou doutorado também, tá? Antônio, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento virtual do teu livro. Muito obrigada. Obrigado, Cida, obrigado, Diálogo Freiriano, obrigado, Ivânia, um grande abraço. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e deixo um recadinho, na verdade, um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.